no seu tema. O que você pretende demonstrar? Ok? Pensa assim, qual a sua intenção relacionada ao seu tema? Se eu falar de gravidez cesárea, que não é bem, não faz bem, tem que ser uma exceção, não a regra. Então já tem uma intenção, você já sabe mais ou menos aquilo que você pretende falar. Ok? Mais ou menos já sei se é isso que é legal ou ilegal. Você já tem uma tendência. Não é você chegar e ficar, estou fazendo esse trabalho, mas não sei se é legal, se é ilegal, se é constitucional, se não é constitucional, eu não sei se é benéfico ou imbenéfico, certo? Isso é na teoria, na prática, não é realidade. Essa teoria que não te ajuda, porque você já tem que ter na sua mente uma intenção para aquilo, para o seu trabalho. Você já tem que ter uma intenção para o seu trabalho. Que pode até alterar um pouco, você pode até mudar no meio do caminho, se convencer, ok? Daquilo que você está trabalhando, não tem problema nenhum. Você quer falar que é isso ou aquilo, mas no meio do caminho você viu, não mudou. Mas o importante é você tem que ter essa intenção. Eu tenho a intenção de falar que essa lei é inconstitucional. Eu tenho a intenção de falar que isso é legal, que isso não é bom, que essa é a função precisa ser melhor orientada, que as pessoas precisam entender mais sobre essa matéria, que precisa ser mais divulgado, que o tema precisa ser mais esclarecido. Então você tem que ter uma intenção sobre aquilo que você pretende demonstrar, para você não criar o problema de pesquisa. Existe um problema no seu trabalho, existe uma problemática, e nós vamos então criar uma pergunta. E esse problema de pesquisa, essa pergunta, vai vir em forma de pergunta, vai vir com a interrogação, vai vir com questionamento, vai vir com os pronomes interrogativos, ok? Vai ser uma frase interrogativa, uma frase que questiona, que pergunta, ok? Esse é o problema do seu trabalho. Todo o seu trabalho gira em torno de responder, de solucionar, tá, ok? Esse problema de pesquisa, por isso que é o pilar mais importante. Na medida que você for escrevendo, todo você tem que escrever girando sobre o seu pilar, que é a sua questão problema. Muitos alunos se perdem aqui, porque eles começam a escrever, fica vago, fica disperso e não está concatenado, não está alinhado com a sua questão problema. E por isso nós temos que definir ela melhor. Mesmo que você já escreveu, às vezes não está bem, nós vamos ver se está alinhada a sua questão problema para você avançar, entender ou modificar alguma coisa do seu trabalho, para aproveitar aquilo que você já escreveu, ok? Então assim, o que você quer demonstrar? Pensa aí, você está com papel e caneta aí na mão, tá ok? Está com papel e caneta aí na mão, já delimitou seu tema aí, agora pensa aí sobre aquilo que você quer falar. Então, vamos lá. Questão problema. Eu peguei aqui um exemplo de prisão em segunda instância. Todo mundo conhece o caso do ex-presidente que foi preso, certo? Sem entrar em mérito político, aqui nós estamos falando só um exemplo que é conhecido e notório para todos. Então, a gente atualizou o nosso e-book para colocar esse exemplo. Porque falar de prisão em segunda instância, todo mundo sabe que foi preso não porque foi inocente, julgado inocente. Foi preso porque julgou o Supremo que a prisão em segunda instância não é automática. Quem for condenado em segunda instância, ele não recebe uma prisão automática. Igual estava já preso porque estava com a prisão automática, ok? Esse é o tema, só para a gente entrar no contexto. Você tem o seu contexto, você conhece o seu tema. Então, assim, se eu quero falar desse assunto, imagina, um tema que dá para todo mundo entender, eu acredito. Porque é um tema que todo mundo conhece, todo mundo já viu, já noticiou. Então, assim, se eu quero demonstrar que é inconstitucional a prisão para condenados em segunda instância, ou eu quero mostrar que é inconstitucional, seja eu mostrar constitucional, ou seja eu mostrar inconstitucional, seja eu falar que é A ou é B, dá para eu formular também a questão com uma pergunta. Né? Eu não vou trazer aqui qual é a minha intenção, eu vou formular a minha pergunta através da minha intenção. Não vou já trazer aqui a resposta, eu vou trazer um questionamento, porque com a minha intenção, com aquilo que eu quero demonstrar, com aquilo que você quer trabalhar, você vai então trazer essa resposta, você vai trazer essa solução. Essa é a questão do problema. Ela é tão importante para o seu trabalho que tudo gira em torno dela. E ela precisa ser delimitada, delineada.
Porque o erro nela aqui estraga seu trabalho inteiro. Se você não formular a questão problema, estraga tudo. E que os professores olham, o examinador, é a sua questão problema. O principal que ele vai olhar é a sua questão problema. E vai ver qual é a pergunta, que é uma pergunta, qual é a resposta, é o seu problema de pesquisa, vai ver qual é a solução. Ok? Então, assim, é constitucional a prisão de condenado em segunda instância, interrogação. Então, você formula a sua questão problema colocando uma interrogação sobre aquilo, sobre esse tema. Se é constitucional ou não, eu vou trabalhar e demonstrar no meu trabalho se é constitucional ou se não é constitucional. Entendeu? Levantei aqui um problema, levantei uma pergunta, através daquela minha intenção, do meu tema que eu já escolhi, agora da minha intenção. Outro exemplo aqui de aquecimento global, também um exemplo amplo. Eu quero falar que o Brasil não coopera para diminuir os efeitos do aquecimento global. É a minha intenção. Ou quero falar que o Brasil coopera. Ok? Então, como é que eu formularia minha questão problema? Como o Brasil tem cooperado para diminuir os efeitos do aquecimento global? Veja, formulei então uma pergunta. E através do que eu vou escrever, eu vou trazer a resposta para essa pergunta. Vou trazer a solução para essa pergunta. Está em forma de pergunta. Para quem é do dissertação e doutorado, é um pouco mais complexo. Não é só assim uma linha, duas linhas. Ok? Ele tem que incorporar mais a questão do problema. Mas no final é a mesma coisa, só que você é mais incorporado. Porque numa graduação e numa pós, você escreve 50, 70 páginas no máximo. Nunca vi nenhum exigir mais que isso. 50, 35, a maioria eu vejo é 30 páginas de conteúdo. Só de conteúdo, não contando as outras que não contam. A pré e a pós-textuais que não é contada como página de conteúdo. Então, assim, é só 30, 50, 70 páginas. Quando você vai falar de 100, 120, 250, que é um doutorado até 250, então você vai ter que incorporar mais a sua questão problema. Isso vai ser para você até amanhã, nos abençoar, você vai fazer o doutorado, sua dissertação. Você tem que melhorar ela mais, incorporar mais ela. Ok? Então você vai incorporar mais a sua questão problema. A minha questão problema, doutorado, por exemplo, falei da patrimônio de afetação para proteger os consumidores, e aí foi uns 3, 4 linhas. Mas no final é a mesma lógica, só que é mais complexa. Eu amplio mais ela, aumento mais ela, incorporo mais a minha questão problema, trazendo essa também da mesma forma. Isso aqui serve para mestrado, doutorado, dissertação, a mesma coisa. Só a diferenciação de uma coisa ou outra, mas é para todos, serve a mesma coisa. A sua intenção, sua questão problema, dissertação, mestrado e doutorado, amplia mais ela, engorda mais ela, né? Coloca mais conteúdo nela, porque senão vai falar uma coisinha, vai falar de um contexto maior, porque tem várias vertentes. No meu caso, vou falar de proteção, patrimônio de afetação privado para os consumidores vulneráveis na recuperação judicial e falência. Então, ou seja, eu já incorporei, já ampliei. Não é só incorporação imobiliária. É incorporação imobiliária, na recuperação judicial, protegendo os vulneráveis, e assim incorporei. Ou seja, por mais detalhe que eu fiz meu trabalho, quanto mais detalhado você for o seu trabalho, mais você consegue também engordar e aumentar a sua questão problema. Mas aqui na questão problema, na problemática, na pergunta, tá ok, meus caros? É você colocar a sua intenção, ok? Colocar a sua intenção, ok? Coloca a sua intenção, formula com uma pergunta para você entender. Veja aqui já as suas dúvidas sobre o tema, tá ok? Se você está conseguindo entender, coloca aqui sim, para ver se você está conseguindo avançar aqui no conteúdo. Por favor, escreve aqui sim, se está conseguindo entender, está compreensível. Coloca aqui sim, para a gente poder avançar, porque se você não entender isso aqui, não dá para avançar. Não dá para avançar se você não conseguir entender, não tiver conseguindo compreender a plenitude e a dimensão de um trabalho. Então, já vamos aproveitar, né?
deixou alguma dúvida até aqui sobre o que nós estamos falando, já deixa aqui que a gente já relacionado a tema, questão, problema, tem alguma dúvida sobre isso. Depois eu vou ensinar lá na introdução o que tem na introdução, que vai ter que ter lá na sua introdução, na sua conclusão, na sua questão, problema e a resposta dela com base fundamental do seu trabalho. Ok? Depois vamos falar isso, eu acho que talvez, salvo o melhor juízo, na terceira aula, quando nós falar da introdução e conclusão. Eu vi que não falei nada sem fazer a introdução agora. Você não faz a introdução agora. Você tem que delimitar alguns pontos do seu trabalho. Para iniciar o seu trabalho, você delimita o tema, questão, problema. Depois você vai delimitar os objetivos. Ok? Vamos fazer um TCC em 7 dias, é assim. Agora, se a sua faculdade exigir já a justificativa e o método, aí já faz agora. Se não exigir, você deixa para fazer isso na introdução, lá depois que você terminar o seu desenvolvimento. E acredite, eu vou ensinar isso aqui para vocês aprender. Não precisa fazer justificativa agora no início, nem a metodologia ou método, né? Posto de investigação do seu trabalho. Deixa lá para o final, depois lá na introdução, lá no finalzinho, e não atrapalhe seu trabalho. Introdução ou tema, delimitação do tema, né? A área de atuação, enfim, questão, problema e objetivos ou hipóteses. Isso já tem que definir agora para avançar, para você começar a escrever. Ok? Para você começar a escrever, você tem que definir esses 3. E você deixa isso lá na sua introdução. Você deixa isso lá na sua introdução. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar um trabalho pronto, um TCC pronto. Você vai pedir ao seu professor, você vai pegar na universidade, você vai entrar lá no Nota 10 lá, que é os pronto. A melhor dica é você pegar com o seu próprio professor, pedir para ele. Se você quiser adiantar, às vezes não tem professor, você vai lá na faculdade e pega. Um trabalho pronto, um trabalho que tirou nota 10, um trabalho que foi entregue lá na faculdade. O que você vai fazer? Você vai pegar esse material, você vai escrever por cima dele. Então você já vai aproveitar a formatação. Porque ele já está ali formatado. Em tese ele está ali. Se ele tirou nota 10, em tese ele está formatado. Você vai pegar então o trabalho dele, coloca tudo em vermelho, joga tudo em vermelho e vai colocando aquilo que é seu. Coloca o seu nome, coloca o seu ano, coloca o seu título, escreve em cima. Clica em cima, pá, e vai escrevendo em cima do trabalho. Com isso você vai economizar com o nome da BNT, vai economizar com um monte de coisa. Por quê? Você não vai precisar saber se é caixa alta, caixa baixa, se é negrito, se é também 16, se o enquadramento está certo, se o load de página está correto, entendeu? Você já vai economizar aí 99% de formatação. Tem outra parte ainda que tem umas coisinhas que ainda fica para aprender a formatar. Ok? Então você vai pegar um trabalho, você vai pegar ele, você vai então colocar o trabalho e vai começar a escrever em cima dele. Vai escrever o seu tema e lá na introdução você deixa vazio, você deixa então delimitação do seu tema, questão, problema, os objetivos que nós vamos aprender, escrito, porque esse vai ser o seu norte para você ir seguir a próxima fase. Ok? Na próxima aula nós vamos ensinar delimitar então questão, problema, ou melhor, os objetivos geral e específicos, ok? E para você já começar a escrever. Vamos ver se a gente fala aqui dos objetivos, do objetivo geral ainda, dos objetivos específicos. Mas você já na próxima, você já traz o trabalho pronto, ou melhor, o trabalho pronto você vai pegar lá na faculdade, né? E já modificando, para você já começando a acompanhar aqui. Você vai ver que em 7 dias, nessa semana, você vai conseguir. Lógico, 7 dias, tem alunos que já começou até com 4. Acredite, 4 dias, 7 dias é para aqueles que dão gás. Tem que dar um gás, ok? Nosso curso, nosso treinamento ensina a fazer no máximo em 30 dias, com 2 horas de dedicação por dia, okay? Sem perder seus fins de semana, 2 horas de dedicação. No máximo, você em menos de 30 dias você consegue fazer qualquer tipo de TCC. Até 70 páginas. Lógico, se é uma dissertação, que é sempre poucas páginas, você vai gastar um pouquinho mais de tempo.
mas você vai assim numa velocidade tão rápida, porque você aprende a metodologia, o direcionamento tão rápido, que você vai acelerado. Agora, quando você está gás, você consegue tranquilo, você consegue fazer em 7 dias. Eu vou ensinar para vocês aqui, vamos ficar nessa semana, a semana do TCC, nós vamos ensinar como fazer em 7 dias. Se você tiver tempo, tiver gás, você vai conseguir, senão você vai um pouco. Vai conforme o seu tempo, conforme o seu gás, conforme o seu nível, ok? Vai nesse ritmo. E conseguir apresentar para você ter sucesso e ter a sua aprovação, ok? Isso que é importante. Então, fulano tirou 20, 10, importante é que você vai conseguir. Isso que é importante, é você vai conseguir. Ter certeza que você vai conseguir. Você vai botar em prática e vai ver que você vai conseguir, ok? Isso é que importa, você ser aprovado, tá? Então, meus caros, ok? Vamos avançar. Então, se alguma dúvida aqui, já coloca. Alguma dúvida se tiver, para a gente já não conseguir ultrapassar isso aí sem tirar suas dúvidas, ok? Uma observação aqui para vocês. O problema, isso aqui é assim, mestrado, doutorado, o pessoal comete esse erro. Mestrado, doutorado, mas comete esse erro. Quando é graduação, pós-graduação, até tudo bem. Mas quando você chega lá no doutorado, mestrado, os alunos, os investigadores, eles cometem esse erro, acreditem. Eles trazem um problema prático. E nós estamos aqui, o problema, ensinando a fazer a questão problema, como montar ela em forma de pergunta. Mas esse problema ele não pode ser prático. Ele não pode ser de uma ordem prática, ok? Um exemplo de problema prático. Quando você fala assim, como melhorar o poder judiciário do Brasil? Um problema prático. Como melhorar a saúde? Como melhorar a educação no Brasil? É um problema de ordem prática. Você pode falar o que for, ou você pode escrever o que for. Você não sabe se vai melhorar o Brasil. Você não sabe se vai melhorar o poder judiciário. Você não sabe se vai melhorar a educação. Está entendendo? Você vê que isso então é prático. É uma questão de ordem prática. Lógico, o que você escreve é teórico. E lógico, como é teórico, pode ter reflexo no mundo prático, na realidade dos fenomênica. Mas o seu trabalho não pode trazer um problema prático. O que você precisa delimitar é que o seu problema não é prático, é teórico. O seu problema se resolve, o seu problema se resolve teoricamente. O seu problema está no papel e ele resolve no papel. Ok? Seu problema está no seu trabalho, ele se resolve no seu trabalho. Ok? Ele não resolve lá no campo prático. Você vai falar como melhorar a educação no Brasil. Eu vi isso desde doutorado. Mandei mudar na hora. Como melhorar o meio ambiente do Brasil. Aí a estudante falou que iria colocar aqui, obrigar as escolas a ter educação ambiental para as crianças, desde criança. Isso solucionaria o problema. Eu falei, não, isso é um problema prático, de ordem prática. Seria que ser um problema de ordem teórica. E até porque não tem como você afirmar, se botar colocar uma aula ou uma matéria obrigatória no ensino lá, fundamental, que isso vai mudar e melhorar o meio ambiente. Não tem como. Por quê? Isso aí eu vou dar um exemplo. Português é obrigatório, acho que desde o início até o fim. E um monte de gente é analfabeta em português. Melhorou o ensino no português? Tem português lá do início até o final, tem português. Então, algumas matérias você só pega no quinto ano, né? Sexto, enfim, matemática e assim, outros tipos de matemática, vai avançando. Mas português você tem do início ao fim, e um monte de gente não sabe nem ler nem escrever. Então, assim, é uma questão prática. Você tem que trazer uma questão teórica e resolvido para o campo teórico. Tá? Você não olha para a vida. Você não quer resolver um problema do hospital. Você não quer resolver um problema da sua família. Não quer resolver um problema da sua casa, da sua vida. Ok? Você tem que resolver um problema teórico. Então, você tem que olhar para o papel e ver esse problema aqui do papel e resolver do papel. Viu o exemplo que eu dei? Da prisão, se é constitucional ou não? Nós vamos falar se é constitucional, se é inconstitucional. Teoricamente. Entendeu?
ao condenado que está lá preso ou que está solto, eu não vou falar, posso pegar exemplos dele citar, mas eu não o problema prático de soltar ele e liberar é o advogado, né? O problema prático, e o advogado vai resolver. Isso? O gestor, o prefeito vai resolver o problema prático da cidade. Tá? O seu é teórico, o seu campo teórico, campo das teorias. Então, esse é uma falha. A questão problema dos alunos é colocar a questão problema de ordem prática. Acredite, eu já vi isso, um colega escreveu assim, um colega escreveu direito penal e queria falar que você desarmar os bandidos, o negócio de droga, uma coisa assim, e melhoraria o sistema. Eu falei, não, isso é prático, você tem que colocar algum teórico, vamos trazer esse seu trabalho para o campo teórico. Aí eu fiz a mentoria e consegui trazer o que ele queria, mais ou menos, adequar no campo teórico e não no campo prático. Tá? Você não vai resolver o problema do Hospital do Brasil, você não vai resolver o problema do Brasil, do Poder Judiciário, você não vai resolver no seu trabalho os problemas que tem na educação, na saúde, na administração, ok? Na enfermagem, nos médicos, você não vai resolver esse problema da vida, os problemas cotidianos, falta de eficácia, deficiência, falta de planejamento, roubalheira, qualquer outra coisa de prático na vida real que nós vemos. E às vezes nós falamos como melhorar isso. Qualquer um leigo pode falar. Como melhorar isso, como melhorar aquilo. Qualquer um leigo, sem forma acadêmica, não pode falar. Como melhorar isso, melhorar aquilo. Ok? Como melhorar as vendas. Mas aqui você vai trabalhar no campo teórico. Não se esqueça disso. Escreve. Campo teórico. Olha para o papel e soluciona no papel. Isso é teórico. Ok? Lógico, naturalmente, tem um ponto de vista prático. Porque se você fala se é constitucional ou é inconstitucional, você criou aquela teoria de que é inconstitucional, e você pode até usar, amanhã um advogado cita aqui no seu texto lá dizendo que é inconstitucional, foi defendido assim, com base nisso, naquilo, ou seja, pode ter um reflexo, mas não necessariamente vai resolver o problema teórico, vai ter um reflexo, pode ter, mas não é diretamente um problema prático. Ok, meus caros? Vamos avançar, está acabando, vou ver se eu pego aqui e avança, ok? Vamos avançar. Vou falar aqui então só das hipóteses, vamos falar aqui só do objetivo geral, ok? Os objetivos específicos, vamos deixar então para a próxima aula. Vamos falar então aqui, acho que dá tempo, né? Dá tempo? Não ficar cansativo? Vamos falar do objetivo geral. Objetivo geral ou hipóteses. Que depois que você definiu sua questão problema, todo o trabalho tem objetivos geral e específicos. E esse objetivo geral é a sua questão problema. Isso, exatamente. Seu objetivo geral ou a hipótese de investigação, né? Hipótese com geral e específico, é a sua questão problema. Os objetivos são etapas para você apontar e discorrer sobre o seu trabalho de pesquisa. Os seus objetivos específicos, eu vou ensinar na próxima aula e detalhar isso para você, vai ser aquilo que você vai escrever, o seu sumário, o seu desenvolvimento, a sua referencial teórico. Okay? E o seu objetivo geral, como é que eu defino o seu objetivo geral? Tem que estar alinhado com a sua questão problema. É a mesma questão problema, só que você tira o caráter interrogatório dela, tira a interrogação dela e coloca um verbo no infinitivo. Okay? Tira o caráter interrogação, coloca o verbo infinitivo. Um exemplo para vocês entenderem. Esse é o seu objetivo geral. Lá não falando da prisão em segunda instância, falei que a minha questão problema é constitucional, perguntei, é constitucional a prisão do condenado em segunda instância? E aqui, como objetivo geral, eu coloquei o verbo apontar, ok? Apontar, que é o verbo infinitivo, e tirei, então, o caráter de pergunta. Então ficou apontar a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Ou poderia falar também apontar a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Porque aqui sim, agora eu vou mostrar a minha intenção. Quando você fez a questão problema, você trouxe a pergunta, você trouxe o problema. E aqui na questão geral, você pega a sua mesma questão problema, coloca o verbo, tira a interrogação. E se pode também colocar aqui a sua intenção. É constitucional, é inconstitucional.
a consequência grave, a inconsequência não são tão graves. Ok? Aqui você já coloca então a sua intenção, aquilo que você pretende falar. Então aqui no objetivo geral coloca um verbo, apontar, detalhar, coloca um verbo no infinitivo, discorrer, pode usar vários desses verbos. Apontar acho que cabe em todos. O verbo apontar é excelente. Mas aí para você não ficar, quando você for usar os objetivos gerais, específicos, você pode usar outros verbos, não ficar só apontar. Tá? Discorrer, demonstrar, ok? Você pode usar outros verbos para você também enriquecer seus objetivos específicos. E aqui no seu objetivo geral, então você pega, joga o verbo e coloca aqui. Logicamente, você é uma dissertação e um doutorado, a sua questão de problema já é mais ampla, já é mais dinâmica, já é maior, mais gorda, incorporada. É um problema também de pesquisa. E também o objetivo geral vai ser praticamente o mesmo. Você pode usar de sinônimos, ou seja, mudar as palavras, você não precisa ficar idêntico exatamente a questão problema, exatamente o objetivo geral, só com verbo sem interrogação. Você pode usar de sinônimos, ok? Você pode usar de sinônimos, usar outras palavras que significam a mesma coisa e colocar no seu objetivo geral, não? Tá ok? Isso aí fica mais rico ainda. Mas se você quiser deixar igual, não tem problema. Não tem problema. Mas se você quiser usar sinônimos, palavras iguais, o mesmo significado, ou palavras com o mesmo contexto, que está dizendo a mesma coisa, com outras palavras, perfeito. Fica perfeito também. Ok? E aqui o segundo exemplo, eu deixo aqui para vocês, do objetivo geral, como falamos lá do aquecimento global, ou da questão problema, como o Brasil tem que cooperar para diminuir os efeitos, e aqui é demonstrar a falta de cooperação no Brasil para diminuir os efeitos do aquecimento global. Vou demonstrar como o Brasil tem cooperado para diminuir os efeitos do aquecimento global. Só tirando a interrogação, colocando o verbo no infinitivo, ok? Coloca o verbo, demonstrar, apontar, escorrer, ok? Tira, coloca esse verbo e tira a interrogação. Exatamente, porque aqui eu já coloquei a intenção, que é mostrar a falta de cooperação. Você pode deixar exatamente como está, sua questão problema, pode colocar aqui a sua intenção, relacionada à sua questão problema, daquilo que você pretende falar. Ok, meus caros?